Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas de Castro. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que os organizadores do simpósio nos dão para que nós possamos expor as nossas ideias aqui. Bom, a minha, o meu paper, o título dele é Variáveis estruturais internas e externas da participação do Brasil no regime internacional das mudanças climáticas, uma análise empírica transversal entre o direito e as relações internacionais. Bom, só para que vocês possam se situar, né? Eu acho que vale a pena ressaltar que o meu interesse de pesquisa está ligado tanto ao direito internacional ambiental quanto às relações internacionais, por conta das minhas pesquisas desenvolvidas no mestrado, em que eu fiz um levantamento do estado da arte, da utilização da água, não da utilização da água, mas do direito da utilização da água, dos cursos da água internacionais. E posteriormente, no doutorado, a minha investigação versava sobre os conflitos e cooperação sobre recursos hídricos compartilhados. Então, daí o meu interesse por estas duas áreas do conhecimento, o direito internacional e as relações internacionais. Então, entrando especificamente no meu trabalho, na década de 70 nós vemos uma proliferação e emergência de medidas e ações tendentes à proteção do meio ambiente no cenário internacional, principalmente por conta dos grandes acidentes envolvendo principalmente petroleiros e usinas nucleares, né? Nos remete a Chernobyl. E todos esses eventos, esses fenômenos são multicausais, de natureza natural ou, como eu mencionei, antrópicos, com a intervenção do homem. Então, essa preocupação relacionada ao meio ambiente, ela trouxe uma pressão no sistema internacional muito grande, porque o homem e os estados, né, como os principais atores no sistema internacional, eles perceberam que a interdependência desses fenômenos físicos que faz com que todos esses fenômenos eles estejam ligados e produzam efeitos, ainda que indesejados, para fora das fronteiras desses países, né? Então, daí nós temos, em 1972, a Conferência de Estocolmo, e em 1992, só para citar esses dois marcos na evolução do direito ambiental, uma tentativa de se colocar cada vez mais um posicionamento no que diz respeito a essa situação. Então, o Brasil ele passou a integrar esses foros de negociação multilaterais de meio ambiente e incorporou isso na sua política externa e passou a refletir, inclusive, nas abordagens adotadas no exercício da diplomacia, que ficou cada vez mais especializada em temas relacionados às questões internacionais e, mais especificamente, questões relacionadas ao meio ambiente. Então, o Brasil ele vai participar e começa a participar desses regimes internacionais e aí, adotando aqui esse marco teórico dos regimes internacionais ambientais, né, só para que fique claro, então ele passa a atuar nesses sistemas, a diplomacia passa a trabalhar cada vez mais nesses foros, mas o que nós vemos é o seguinte, né, e isso me traz a pergunta de pesquisa, ou as perguntas de pesquisa,
ao observar a participação do Brasil desde então nesses foros, né? Porque a participação do Brasil nesses regimes internacionais, nas últimas décadas, eles têm oscilado entre os polos de relativa indiferença a protagonismo. Só para adiantar um pouco, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouco, mas no que diz respeito às mudanças climáticas, o Brasil ele é considerado um player muito importante. Né? E, inclusive um país que que faz proposições de agenda de discussões nesta matéria. E, por exemplo, há uma indiferença no que diz respeito à biodiversidade, que o Brasil ele é muito rico em biodiversidade, mas neste regime especificamente isso não acontece. Então, o que me orienta nesse paper é justamente tentar descobrir não todas as causas, mas as principais causas em que a participação nesses regimes internacionais ambientais, o Brasil ele tem oscilado entre o protagonismo e a indiferença, né? Então, e aí tentar descobrir quais são os fatores relevantes que colocam ele em um polo ou em outro polo, né? Então, a primeira coisa que dentro da discussão, né, é estabelecer a teoria de regimes, dos regimes internacionais, né? E, na verdade, ele está associado a uma teoria guarda-chuva, que é o do neoliberalismo em relações internacionais, e que admite que o sistema internacional, ele enquanto a estrutura, ele é anárquico, né? Ou seja, não há uma entidade superior e que teria condições de ditar, de estabelecer as regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas, ainda que forçosamente, e tem o Estado como o seu ator central, né, como a unidade de análise central nesse sistema, mas ao mesmo tempo ele admite a cooperação, né, admite que mesmo nesse estado de anarquia, o Estado ele precisa da cooperação internacional e aprofundar-se na cooperação internacional por intermédio dos regimes, porque os regimes eles tendem a estabilizar, e as instituições que esses regimes trazem tendem a estabilizar as expectativas que os Estados têm. Primeiro, traz um senso de continuidade nas discussões e nas negociações, permite as instituições e os regimes permitem o exercício e a promoção de oportunidades de reciprocidade, né? Melhora o fluxo de informações que existe entre os estados e, por último, é uma forma de apresentar a resolução de conflitos de forma pacífica. Então, basicamente, os estados, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas os estados eles têm essa preocupação ao se envolver nesses regimes. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, eu estou consultando aqui as minhas anotações, para poder então entrar já numa outra discussão, que a gente vai chegar daqui a pouco, deixa eu ver aqui. Então os estados, dando continuidade, eles entram nesses regimes internacionais e eles tentam convergir nos seus interesses para trabalhar com desafios que normalmente eles não conseguem sozinhos diante da complexidade, como é o caso das mudanças climáticas, tá? Então, onde é que eu vou chegar, então, a partir da teoria dos regimes, né? E a participação do Brasil. Eu quero ver quais são as variáveis estruturais internas e externas para entender por que o Brasil, então, ele é um protagonista no regime de mudanças climáticas. Bom, o meu modelo teórico, que é a hipótese que eu desenvolvo, é de que o Brasil ele tem uma participação muito grande
no regime de mudanças climáticas, porque é uma grande polarização das variáveis internas, nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa, e uma baixa polarização das variáveis externas. Então, é isso que vai determinar que o Brasil ele adote uma postura de protagonista. Volto a repetir, o modelo teórico, então, ele estabelece uma grande polarização de variáveis internas e uma baixa polaridade de variáveis externas. A conjunção dessas variáveis é que vão fazer com que o Brasil, então, ele assuma esse papel de protagonista. Bom, no plano interno das variáveis associadas à participação do Brasil, nós encontramos principalmente, né, os elementos ideacionais na construção dos vetores de política externa brasileira, né, que são pautados por relações pacíficas e instrumentalizáveis, né, na construção de parcerias estratégicas. Isso acaba se refletindo e até se manifestando empiricamente a partir da década de 70, principalmente, em que o Brasil ele passa a deixar de lado as relações com os Estados Unidos e passa a buscar parceiros no chamado Sul Global, né? Então, e na dimensão internacional, nós temos ali o protagonismo do Brasil, principalmente por conta, na dimensão internacional, a participação de atores, essa é uma variável importante nos regimes, e a dispersão dos temas. Então, isso me leva então à conclusão de que os elementos ideacionais mais a participação dos atores e a dispersão dos temas, ele faz com que o Brasil, então, ele adote e participe mais do regime das mudanças climáticas. Então, lembrando que os elementos ideacionais constitui-se aí a variável interna, né? E as variáveis externas, participação dos atores. Bom, o ponto-chave aqui é a não participação dos Estados Unidos pelo menos até a Convenção de Paris, ou o Acordo de Paris, melhor dizendo, a participação dos Estados Unidos, que deixou um vácuo em relação ao regime das mudanças climáticas, e aí então nós temos aí o Brasil ele tomando a frente, e também a dispersão dos temas, né, de mudanças climáticas que estão dispersos aí basicamente na OMC, na OMS, vários foros internacionais, e isso tudo, né, esse conjunto de variáveis, então a minha conclusão é de que estas variáveis, a baixa polarização das variáveis externas, a participação dos atores e a dispersão dos temas, e mais a variável interna, que é a grande polarização dos elementos ideacionais na formulação de política externa, faz com que o Brasil seja um protagonista no regime das mudanças climáticas, e o que não ocorre em outros regimes. Essa era a minha apresentação, e eu fico à disposição para que dúvidas e maiores esclarecimentos sejam feitos. Muito obrigado mais uma vez pela participação e uma boa tarde a todos.